Dançar teatro, artesania de um voo de retorno. Esse é o nome do projeto aprovado junto à Lei Aldir Blanc Santa Catarina 2021, escrito por mim, Cleiton Rocha, parceria aí na produção de Laís Alberto, com foco no teatro de animação, uma experiência que eu tive contato em 2019 durante o programa de formação inicial em teatro de animação do Instituto Federal de Santa Catarina. Lá em 2019 foi um ano muito bonito. Havia muitos anos que não pousavam aqui na ilha de Florianópolis as guarás vermelhas, que são umas aves belíssimas que habitam os mangues. Como os mangues dessa ilha estavam muito poluídos, fazia muito tempo que não se via elas por aqui. Mas em 2019 elas deram uma passadinha, bem no momento em que a gente lá estava estudando no curso de teatro e animação as formas que nós iríamos construir. A ideia era fazer formas gigantes, mas a gente escolheria que formas. O que foi definido era o material de base, que a gente acabou utilizando um pouquinho de bambu, e o tule, que é um tecido extremamente barato, então por essa questão da acessibilidade do material, ele acabou sendo escolhido para ser o mote de onde cada um iria criar os seus bonecos. Eu me inspirei na presença dessas guarás vermelhas e tentei construir um protótipo de um boneco que era um pássaro gigante, né? Suas asas se abriam com 3 metros de largura, assim, uma coisa bem bacana que a gente construiu de forma experimental lá. E que quando veio a pandemia a gente apresentou, essa ave voou durante a apresentação de encerramento do curso, lá em 2019, no final de 2019, numa ação coletiva, em conjunto com outros artistas que fizeram outras propostas, a gente criou uma pequena montagem no qual essa ave esteve presente. Depois disso, ela não conseguiu mais voar. Ela não conseguiu mais voar porque as exigências da vida do seu manipulador e a própria questão da pandemia fizeram com que ela repousasse, agora já há quase 3 anos, em cima do guarda-roupa da minha casa. Está lá esperando a possibilidade de novamente retornar. E aí quando veio esse edital da Lei Aldir Blanc, eu pensei, eu quero retornar a performar no espaço público, a pensar, a me colocar nesse lugar tão bonito, que é o lugar de quem busca produzir arte, e é uma busca que é de todas as pessoas, certamente, que todos podem acessar. Basta que o desejo encontre um meio de realizar essa ação, e esse edital tem sido um modo de voltar a essa ação, de experimentar com o teatro de animação. E é reconstruir esse pássaro gigante que eu criei lá em 2019, agora de repente tentando reformular algumas coisas, criar uma nova proposta, mas fazer um novo pássaro, dar ao manipulador desse pássaro um figurino, uma máscara, para que esse artista e seu pássaro consigam experimentar a vivência novamente do espaço público, né? Então, o projeto é bastante simples, a ideia é construir essa figura, explorando muito essa ideia do teatro também como artesania, né? Eu vim tomar um banho de mar aqui porque eu estava muito ansioso, porque eu projeto, no caso, muitas coisas na minha cabeça. Fico pensando em como que eu poderia fazer as patas, os joelhos do pássaro, como que seriam as asas, se eu vou usar só bambu, vou usar tecido. Há muitas propostas, aí o desenho, eu tenho meus cadernos com os desenhos de como eu poderia fazer. Mas é claro que quando você acessa de fato o material e tenta entrar em correspondência com esse material, que é essa ideia do artesão, o artesão ele consegue entrar em correspondência com os materiais que ele escolhe para criar, aí tudo isso que a gente idealiza se transforma numa outra coisa em função do tipo de relação que a gente consegue estabelecer com aquela materialidade que a gente encontra. Então, às vezes eu penso em estruturas muito complexas na minha cabeça que no final vão se transformar em estruturas muito simples, dado o alcance daquilo que é possível fazer com esse material. Então eu tenho pensado muito nessa ideia do teatro como essa artesania, uma artesania que envolve um estudo sobre si, um entendimento da própria corporeidade, uma consciência do seu movimento e da sua ação e, portanto, uma construção que cada ator, cada atriz,
Cada dançarino, dançarina, estabelece ao longo das suas experiências de vida, das suas propostas de formação. E, portanto, a nossa própria corporeidade, a nossa própria relação conosco mesmo, que é o que nos abre para os encontros, já é uma artesania que se faz sobre si ao longo da nossa jornada infinda, né, de formação, essa jornada sempre inacabada, em que o corpo muda, a gente muda, tudo muda, mas há uma constância dessa busca de uma qualidade de energia expressiva, né? Então há esse ponto, né? Um pouco desse projeto passa por eu reexperimentar, né, agora, retornar ao espaço público tentando experimentar mais uma vez esse lugar do corpo, do ator dançarino, né, desse ator que dança. E aí toda a artesania que envolve pensar esses movimentos, essas ações, essa é uma primeira coisa presente nisso, uma primeira ação importante dessa formação, né, do ator dançarino. A segunda coisa é a própria concepção, então, desse objeto que, de certa forma, se estabelece como aquilo a qual esse artista vai dar vida no momento da sua ação, né, do seu trabalho de representação. Quer dizer, eu vou construir, a ideia é essa, construir um boneco muito simples, com o bambu, com o tule, e tentar aí na ação viva trazer esse pássaro à vida, né? E aí, para fazer a construção desse pássaro, antes mesmo que ele possa viver a sua vida autônoma, há toda uma fase de estudo, de pesquisar, entender como que eu posso mexer com esses materiais, que tipo de cortes, conexões, que tipo de amarrações, colagens eu vou conseguir fazer. Quer dizer, há todo um campo de experimentação até eu conseguir chegar nessa forma animada que se pretende alcançar no final, né? Então essa vai ser a primeira fase da pesquisa. Estou inventando uma amarração aqui para fazer uma tentativa de fazer um joelho para o nosso pássaro, que no protótipo que eu fiz, que deu origem à ideia, as pernas ficaram muito duras porque não tinha nada que dobrasse no meio, era só paleta inteira. Agora fazer um joelho não tem sido uma ideia muito fácil. Então aqui tá, acredito eu, que o modo como vai ficar o joelho. Então tem um bambuzinho na lateral aqui, tem um tecido no entremeio da emenda. Isso faz com que essa parte fique assim, mas ele não balança tanto lateralmente porque aqui segura. Depois eu tenho que prender melhor aqui, vocês estão vendo? Mas esse aqui também é o objetivo das patas, que elas fiquem flexíveis. Eu só quero prender um pouco melhor, mas aí vai ter uma certa flexibilidade aqui e outra aqui. E aqui também está só encaixado, mas aí depois ainda vou trabalhar, né, na cabeça, que vai vir aqui. E depois nas asas. Mas essa é a cabeça que eu fiz
a performance do Clayton partiu da ideia do próprio ator, né, da concepção dele, de que esse ator manipulador seria uma árvore. Então a ideia foi ele vestir um macacão nas cores marrom e usar essa cabeça aqui. E aí, lógico que eu pensei que uma árvore teria galhos e tal, nessa parte superior da cabeça, mas também a gente chegou numa conclusão de que seria muito bom se tivesse alguma coisa que cobrisse o rosto desse ator, né, como uma máscara. No início eu pensei até em fazer com material artificial, com galhos, né, e raízes artificiais, mas na minha busca eu não achei nada que fosse visualmente satisfatório, então eu fui a campo mesmo procurar materiais da natureza. Achei essas raízes aqui, que são bem resistentes e ao mesmo tempo flexíveis, que é muito importante, né? Já que o ator tem bastante movimento de corpo, é importante que o material se adapte um pouco, né? Que se dobre sem quebrar, né? E que enfim, permita que o ator tenha essa mobilidade. Pesquisei muita coisa, como cipós, raízes, galhos como esse aqui, de diversas formas, mais retos, mais curvos, mas o que deu mais certo mesmo foram esses aqui. Aqui na parte superior tem esses galhos aqui, que é de uma palmeira, são secos todos, né? E as raízes. E o resultado foi esse. Eles foram colocados numa base de polietileno, que são esse material, que é esse material aqui, que também é conhecido como flutuadores de piscina, mas que deu toda a base para essa cabeça, e arames também. O resultado final foi esse aqui. O bambu é um material muito leve, né? E quando você olha o bambuzal é uma coisa muito bonita, porque a gente vê também essa tensão, que é o que eu desejo explorar um pouquinho também poeticamente, essa tensão entre a terra e o céu, entre a fixação das raízes e o desejo, né, de alcance de algo que está acima, dessa energia, né, dessa luz que o sol nos transmite. Quando você olha o bambu crescendo em direção ao céu e ele vai pendendo, você vê essa tensão. Ele se sustenta nas suas raízes enquanto ele busca alcançar o céu, né? Essa imagem muito bonita é o que remete para mim a essa unidade entre o artista que manipula aquele boneco, que está preso à terra, está preso à gravidade, luta contra a gravidade na sua dança, às vezes se entrega a ela, mas enfim se relaciona com a terra, com as suas raízes, ao mesmo tempo que o seu instrumento de animação, que aquele objeto animado, quando ganha vida, ele busca o voo. Um voo que acaba sempre tendo o seu limite dado pelo alcance que o artista consegue manter, porque esse passo ele é manipulado também por duas varas de bambus que o artista fica segurando nas suas mãos. E, portanto, o voo dele é limitado também a essa conexão com a pessoa que está manipulando esse pássaro. Então há aí uma tensão entre essa busca pelas raízes e essa necessidade das raízes, inclusive, para que a gente possa se expandir e crescer, né? Então tem toda uma ideia, né, do quanto eu conecto isso, né? Faço uma brincadeira dizendo que essa tensão, né, entre a terra e o céu, entre as raízes e o voo, é um pouco aquilo que caracteriza. Isso é uma coisa que eu aprendi no projeto Fio dos Ventos Brasil, que é um projeto dirigido pela artista italiana Lina Della Rocca, um projeto que eu participo desde 2012. E nas conversas com Lina, a gente sempre fala um pouquinho dessa ideia dos cruzamentos culturais, o quanto que para que haja entre cruzamentos culturais também é necessário que haja a preservação das raízes, né?
Todas as culturas merecem ser preservadas para que elas possam também ser partilhadas nos momentos de encontro. Então são como raízes que podem voar livres, em vários momentos podem se intercruzar, se encontrar e depois retornar à sua liberdade. Quer dizer, a liberdade também depende da preservação das raízes, né? A construção do novo também vem da valorização daquilo que já existiu antes, daqueles que vieram antes de nós. Então eu penso também muito sobre isso, né? Sempre que, na verdade, que eu vou construir uma ação artística, eu percebo quanto que a arte é uma coisa tão vasta, tão antiga, com tantas propostas, com muitas cosmovisões, né, que produzem esses artefatos, esses modos de expressão, essas linguagens que povoam a nossa existência e que são tão importantes para que a gente construa as nossas próprias possibilidades de expansão da nossa existência. Então, de alguma forma, o meu desejo, ao construir esse boneco, ao construir também essa persona que manipula esse boneco, está nessa ideia de eu construir, de eu elaborar com base nesse estudo que não foi invenção solitária, foi a invenção de um curso, foi a invenção de um processo de formação no qual eu acessei esse campo artístico e, portanto, veja, é importante pensar isso, né? O quanto que a gente acessa o campo das ideias também porque há aqueles educadores, educadoras, artistas que se colocam nesse lugar de transmitir conhecimentos que já existem para que as pessoas que estão chegando tenham a possibilidade também de produzir com base nessas culturas que já estão aí presentes. Aí nesse caso de agora, especificamente o teatro da animação. Bom, a história do Finta começa oficialmente em 2017, né, com a primeira turma do Finta, mas antes disso já há uma história pregressa, né? Tudo isso surge, na verdade, por uma outra história anterior ainda, né, que é a formação do grupo teatral Boca de Siri, em 1995. Então, lá atrás, em 95, com a criação do grupo de teatro, é que foi abrindo espaços para o teatro dentro dessa instituição, que é uma escola de formação profissional, né, que por muito tempo foi conhecida como uma escola técnica. Quando a gente passa a tratar a arte também como uma profissão que exige também um desenvolvimento técnico, aí a gente começa a entender a função de cursos como o Finta, como o curso de instrumentos de orquestra, curso de prática de orquestra, o curso de artes visuais, né, tem várias possibilidades aí. Então, em 95 surge o grupo de teatro, desse grupo de teatro vai crescendo a demanda, crescendo a necessidade de ampliação, né, dessas atividades teatrais, são formados outros projetos de extensão de teatro, até que chega no teatro de objetos, e aí a gente percebe que o teatro de animação não tinha espaço na cidade de uma formação inicial. Finta vem então com essa proposta de um curso regular, né, um curso que as pessoas podem contar, né, a cada ano, a cada período, vai ter uma oferta ali. Então nós tivemos em 2017 as duas primeiras turmas, uma turma dedicada ao teatro de bonecos, uma segunda turma dedicada ao teatro de sombras. Em 2018, outras duas turmas, uma dedicada ao teatro de máscaras e a segunda turma ao teatro lambi-lambi. E em 2019, uma turma específica de teatro de objetos e a turma de teatro de bonecos gigantes, né, onde surgiu este ser aqui como parte desse estudo, né, da estrutura do boneco gigante. Então, mesmo que ele possa gerar dúvidas sobre o que é um boneco gigante ou não, ou a partir de que tamanho se torna um boneco gigante, ele tem proporções, né, grandes para um boneco de outras técnicas, mas ele tem toda a estrutura de funcionamento, né, para chegar a ele, para animar ele, é preciso conhecer a estrutura de funcionamento dos bonecos gigantes. Então, nesse sentido, ele cabe ali muito bem. E o nosso papel aqui é o de iniciar, né, é o primeiro pontapé, o passo inicial, é o primeiro degrau, né, ou como aquela imagem, né, que a gente tinha conversado sobre o precipício. Aquela pessoa que está ali na beiradinha do precipício, não sabe se vai ou não, a gente empurra. Não para que a pessoa caia e se esborrache no chão, mas para que a pessoa voe, né? Então, isso também fecha com a ideia desse ser, um ser do ar, um ser aéreo,
e que está tomando voo agora. Né? Saiu do curso e está ganhando o mundo. Então, em relação à confecção do boneco, né, a gente percebe que agora ele já está com um acabamento assim, que já diz, né, o que é esse ser, né, a gente já cria expectativas a partir desse ser, e que nessa versão atual já está muito mais bem detalhada, muito mais testada até, né, do que estava naquele momento do curso, embora lá já era o suficiente para a gente entender, né, o que é essa forma, esse ser e do que ele é capaz. Então, à medida que vai se desenvolvendo a figura, a gente vai encontrando as ações próprias dessa figura. Então, claro que um boneco que ele é feito assim, de uma maneira tosca, em alguns minutos, enrola um pouco de tecido, amarra, passa um arame, uma fita crepe, ele pode já funcionar perfeitamente bem. Né? Claro que quando se tem tempo e material e vontade, né, de aprofundar, o detalhamento sempre dá uma coisa a mais para o ser. Né? Então a gente vê assim, o envernizado do bambu, né, ali, aqui nas pernas também, né, até o tipo de costura, né, que fica em evidência, ela é proposital e ela tem uma história. Né? A matéria conta a história desse ser também. Né? E isso é magnífico, porque a gente vê a obra visual. Só que, para além da obra visual, a gente precisa da ação para ser teatro. Então, se não tem ação, não tem teatro. E aí, cada vez mais, o refinamento desse ser tem que ir agora nas ações. Né? Encontrar do que ele é capaz, o que ele faz, o que ele surpreende a gente. Né? Ele é feito para planar, por exemplo. Né? A gente já viu que esse movimento funciona muito bem nele. Ele abre as asas e ele plana no ar. E a partir desse planar, né, o que é possível para este ser, para essa estrutura que ele tem em relação ao teu corpo, do jeito que é o teu corpo, dentro das tuas capacidades físicas, e o que tu consegue descobrir de novo no teu corpo e no corpo dele. Então essa relação da forma e do que essa forma é capaz de fazer enquanto ação, acho que é o estudo daqui para frente, porque a forma já está aí. Está feita, funciona, né? Ela chama muita atenção e diz o que é. Agora é encontrar o que faz, de fato. Então a gente está aí, e eu não sou diferente das outras pessoas, batalhando muito pela própria sobrevivência nesse momento. Os artistas, de um modo geral, estão batalhando muito pela sua própria sobrevivência. E é possível que grande parte dessa sobrevivência também só ocorra porque a capacidade de criação, mesmo nas condições mais difíceis, ela se preserva, porque há muitas pessoas que lutam e que brincam, né, incessantemente para que a arte nunca deixe de existir e para que ela também nunca seja vista como privilégio de alguns, mas como algo que faça parte da existência mesmo de todas as nossas comunidades. Né? Eu acredito nisso. E então sempre que eu me debruço sobre um processo artístico, eu também estou pensando em fazer, né, desse processo artístico uma ponte para a vida. E aí tem que ter essa calma de eu saber, bom, durante esse tempo de execução desse projeto, eu preciso chegar a um resultado. A qualidade desse resultado é relativa ao tempo que eu vou conseguir me dedicar a ele, e as condições de correspondência com esse material e a minha própria habilidade com esse material vão permitir chegar naquele momento. Né? Então é um desafio que estamos iniciando agora e que em breve vocês verão como o que vai aparecer. E eu espero ter calma para aceitar aquilo que é possível, que é o que todos nós precisamos buscar. Né? Aceitar o possível, buscando o impossível, né? Talvez a gente busque o impossível para alcançar um possível diferente na nossa existência.